Boa notícia para quem vive na capital. Estudo aponta Florianópolis como a capital mais segura do Brasil. Violência sexual em casas noturnas. Prefeitura de Florianópolis promove primeira fase da implementação do protocolo Não Se Cale. Bom desempenho. Vendas do varejo catarinense fecham em alta no mês de março, segundo pesquisa do IBGE. O caso dos respiradores. Conselho Superior do Ministério Público arquiva parte do inquérito sobre o envolvimento do ex-governador Carlos Moisés na compra fraudulenta de equipamentos em 2020. Futebol. Veja como Criciúma, Avaí e Chapecoense têm se preparado para a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com uma pesquisa nacional que apontou Florianópolis como a capital mais segura de todo o país. O repórter Ronaldo Penido foi às ruas para saber se essa é mesmo a percepção de quem mora ou visita a capital catarinense. Usar o telefone na rua, contar dinheiro em público ou deixar as crianças brincarem livremente são privilégios para poucos. Quem visita ou mora na capital catarinense tem a percepção de que é possível fazer essas e outras atividades em segurança na cidade. Pelo menos um aspecto assim de tranquilidade muito grande. Isso é uma coisa que realmente nas outras cidades, outras capitais, você não tem esse sentido de segurança que a gente tem aqui em Floripa, não. Florianópolis é a cidade mais segura. Eu tenho experiência de vivência em outras capitais brasileiras, inclusive na capital federal. E aqui é um lugar que você vive tranquilo, você cria filhos tranquilo, você anda na rua tranquilo, mesmo de noite, sem medo de levar um tiroteio, sem medo de ser assaltado, sem medo de ser abordado. Uma cidade boa, bastante turista, a gente também, quando vem aqui, é bem recebido e a gente gosta de vir aqui por causa disso. Uma pesquisa feita por uma consultoria nacional apontou Florianópolis como a capital mais segura do país. 74% dos catarinenses avaliaram de forma positiva o trabalho das polícias. As forças de segurança destacam ações conjuntas que têm mostrado resultados. Todo esse trabalho integrado, consistente das organizações de segurança, encontra-se alinhados, principalmente na Polícia Militar de Santa Catarina, a um tripé que nós atribuímos, que é o capital humano, os processos e as tecnologias. No que diz respeito ao capital humano, há uma preocupação bastante forte do nosso escalão de comando no que diz respeito ao treinamento, capacitação e atualização continuada de conhecimentos. E no que tange a parte dos processos, basicamente, investir muito em inteligência organizacional estratégica, alinhamento estratégico com as demais organizações do Estado, na questão de troca de informações, compartilhamento de informações, de ajustes no que diz respeito ao planejamento operacional e ações interagências. E nas tecnologias, a Polícia Militar é a mais inovativa do Brasil, a gente exporta conhecimento para outras corporações. Os índices de violência na capital catarinense têm caído nos últimos anos. Para se ter uma ideia, em 2023 foram registrados 6 homicídios nos 4 primeiros meses do ano. Número que é 6 vezes menor do que em 2020, quando foram registrados 37 homicídios no mesmo período. Os números colocam Santa Catarina como um dos primeiros estados a bater a meta estipulada para 2030. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a meta é reduzir o número de mortes violentas para 7 a cada 100 mil habitantes. Desde 2020, Santa Catarina alcançou a meta. É o resultado do que foi feito antes, E o que está sendo feito agora vai ser o resultado para o futuro. Nós fizemos um combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado, com eficiência em relação a outras integrações também com outros órgãos, e os resultados são vistos agora. Hoje nós não temos os índices altos, tanto que é mérito de Santa Catarina e também da capital, em nível nacional, de que esses crimes que envolvem mais violência está sob controle. Crimes como tráfico de drogas, latrocínio e roubo também registraram queda. No entanto, delitos como clonagem de cartões ou furto de celulares tiveram um crescimento. Para as forças de segurança, os resultados refletem o trabalho realizado.
como foco em gerenciamento de processos, recursos e investimento em qualificação e tecnologia. O nosso carro-chefe, por assim dizer, é justamente essa integração entre agências, fortalecendo nosso capital humano, investindo muito também em logística, na estruturação organizacional, revendo também os nossos planos estratégicos, né, a nível de governo e a nível de corporação policial militar, polícia civil, polícia científica, corpo bombeiro, né, todos os órgãos revendo seus planos e prospectando cenários futuros, sempre balizados na inteligência organizacional. 2 mulheres foram presas com 10 quilos de maconha na BR-101 em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. As duas, com 39 e 22 anos de idade, estavam em um carro com placas de Garopaba, abordado na rodovia pelos policiais rodoviários federais, em parceria com as polícias civil e militar. O veículo foi abordado ao deixar a rodovia federal em direção a um bairro da cidade. A maconha estava em um caixa no banco traseiro do carro. As 2 presas já têm passagens por tráfico de drogas e foram levadas para a delegacia de polícia de Imbituba. E um caminhão que carregava concreto caiu de um viaduto na manhã de hoje em Florianópolis. Os detalhes com a repórter Gabriela Mariotto. Olá, Rodrigo. Por volta das 10h30 da manhã, um caminhão betoneira que levava um carregamento de cimento até o bairro Pantanal, em Florianópolis, tombou do elevado até o gramado que fica em frente ao Centro Integrado de Cultura. Ao chegar ao local, realmente foi confirmada a ocorrência do veículo, do capotamento com um veículo betoneiro e com uma vítima presa em ferragem, que era o motorista. Então a gente começou a operação de resgate veicular. A nossa missão era realmente ganhar espaço para poder fazer a extração da vítima. E a parte de APH ficou com o SAMU, que contamos com o apoio do SAMU. O motorista teve apenas um ferimento leve na região da bacia. Segundo representantes da empresa, ele já trabalhava como motorista há mais de 10 anos. Agora, as investigações vão apurar quais foram as causas desse acidente, se foi excesso de velocidade ou talvez excesso de carga. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. A Prefeitura de Itajaí, no litoral norte do estado, vetou um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores que obrigava as escolas públicas e privadas da cidade a instalar detectores de metal. Segundo a Prefeitura, o projeto foi considerado inconstitucional por vício de iniciativa e porque geraria despesas não previstas para o município, entre elas o aumento no quadro de servidores para fazer o monitoramento de câmeras. Ainda segundo a Prefeitura, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera crime submeter crianças e adolescentes a constrangimentos. O uso desses equipamentos teria que ser feito somente na presença de pais ou responsáveis pelos estudantes, o que dificultaria a legalidade da medida. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a Cíntia Martins. Olá, Cíntia. Olá, você que acompanha os canais do Band Jornalismo, tudo bem? Eu sou a Cíntia Martins, aqui para te convidar para acompanhar com a gente o Jornal da Band a partir das 7h20 da noite. Aqui te trago alguns destaques da edição desta quarta-feira. Você vê que um dia depois da Petrobras anunciar a queda nos preços, essa queda começa a chegar nos postos de combustíveis do Brasil inteiro. A gente mostra os detalhes para você. Você vê ainda que Harry e Meghan Markle são perseguidos por fotógrafos em Nova York. E um porta-voz diz que quase aconteceu uma catástrofe que lembra muito o que aconteceu com a mãe do Harry, a Lady Di, em 97. Você vê também na série especial a arte que muda a realidade no Vale do Jequitinhonha. Os detalhes já às 7h20 da noite no Jornal da Band. Esperamos você. E a seguir por aqui, varejo catarinense fecha março com alta nas vendas, segundo o IBGE. E veja também, Prefeitura de Florianópolis começa a implementar o protocolo que combate a violência sexual em casas noturnas. Os detalhes em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade. A Prefeitura de Florianópolis começou hoje a primeira fase da implementação do protocolo Não Se Cale. A ação procura combater a violência sexual em casas noturnas. Nesta quarta-feira aconteceu o primeiro encontro de implementação do protocolo Não Se Cale, que reuniu alguns representantes de casas noturnas da capital. O projeto foi criado em março deste ano, inspirado nas medidas que já são adotadas por outros países. Na verdade, a gente recebeu essa proposta da Prefeitura desse protocolo com muito bons olhos, né? Isso é algo que já deveria ter sido providenciado há muito tempo, porque infelizmente é uma realidade na área de entretenimento, esse tipo de acontecimentos. De acordo com dados do Ministério Público de Santa Catarina, entre 2021 e 2022, o estado registrou mais de 9.000 casos de estupro. Destes, 6% foram em Florianópolis.
Por isso, o protocolo pretende capacitar os funcionários das casas noturnas para que eles possam atender e identificar casos de violência dentro dos estabelecimentos. A gente ficou muito feliz com essa adesão já desde o início, esse interesse das casas noturnas, porque sem elas o protocolo realmente não vai acontecer. Os funcionários vão receber a capacitação por meio de vídeos disponibilizados pela Prefeitura. Nós estamos nos espelhando em protocolos que já existem em outros países, mas nós fizemos toda a adaptação necessária à nossa realidade. Mas o mais importante é que o protocolo dá esse acolhimento necessário à vítima da violência e que é tão importante, porque na hora que você sofre uma violência é importante que as pessoas te acolham da maneira correta, né? O protocolo também exige que o estabelecimento tome outras medidas, entre elas a exibição de cartazes no espaço e o aumento da vigilância em áreas de maior vulnerabilidade. O objetivo central do protocolo é prevenir. O que a gente quer é que as violências não aconteçam. Mas caso aconteça uma violência, que o funcionário esteja capacitado para identificar e para agir, saber o que fazer. Na economia, o varejo catarinense registrou alta nas vendas em março, segundo a pesquisa mensal feita pelo IBGE. Aqui no telão do Band Cidade eu tenho as informações, vamos conferir comigo. Em março, na passagem em relação a fevereiro, o comércio catarinense registrou uma alta de 0,6%, segundo o IBGE. Esse índice ficou ligeiramente abaixo da média nacional, que avançou 0,8%. Teve uma alta de 4,1% na comparação com março do ano passado. No acumulado dos primeiros 3 meses do ano, janeiro a março, alta de 4,9%. E nos últimos 12 meses, o varejo registrou alta acumulada de 1,8%. Vamos ver agora o varejo ampliado, que aí tem alguns setores a mais: veículos, materiais de construção e também atacadistas de alimentos. Em março, alta de 2,4% na comparação com fevereiro. Na relação entre março deste ano e março do ano passado, alta de 9,2%. No acumulado no primeiro trimestre, variação positiva em 7%. E nos últimos 12 meses, alta acumulada de 2,6%. Somando varejo com varejo ampliado em relação a março do ano passado, as vendas de equipamentos de escritório e informática com alta de 27,4%. Atacadistas de alimentos, 27,1%. Combustíveis, 20,9%. E veículos, 20,3%, puxaram o varejo para cima. Em compensação, tecidos, calçados e vestuário, queda de 15%. Artigos de uso pessoal, baixa de 14,2%. E materiais de construção, com queda de 8,6%, foram as principais atividades do comércio que registraram queda em março, segundo o IBGE. O Conselho Superior do Ministério Público Estadual decidiu arquivar o inquérito contra o ex-governador Carlos Moisés da Silva, no caso da compra dos 200 respiradores, você lembra bem, em 2020. A decisão foi anunciada nesta terça-feira pela terceira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público Estadual. Os membros da turma arquivaram de forma parcial o inquérito, apenas na parte que se refere à participação do ex-governador Carlos Moisés da Silva. O entendimento é o de que faltam provas do envolvimento direto ou indireto de Moisés nos crimes investigados. A partir da decisão, o ex-governador está livre de qualquer sanção a respeito do caso. O ex-governador chegou a ser alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa por causa da compra, sem licitação, de 200 respiradores por R$33 milhões. Os demais envolvidos já respondem a processo relativo à compra na Justiça. A semana tem sido de tempo firme em todo o estado, influência da massa de ar frio e seco. Amanhã não vai ser diferente, sol entre nuvens na maior parte das regiões de Santa Catarina. Tem mais nuvens e nevoeiros ao longo do dia, no começo do dia mais precisamente. As temperaturas vão estar mais baixas pela madrugada e no comecinho da manhã. Tem até formação de geada fraca e isolada nas áreas mais altas do meio-oeste e do Planalto Sul. E ao longo do dia, termômetros em elevação. Vamos às mínimas e máximas? Na capital, mínima de 11, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 13 e 27. Em Blumenau, no Vale, mínima de 10 e máxima de 25 graus. A página já virou para a gente ver aqui em Criciúma, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Lages, uma amplitude térmica bastante elevada, que é a diferença entre a mínima e a máxima, 4 de mínima e 25 de máxima. E em Chapecó, mínima de 11 e máxima de 24 graus. A seguir no Band Cidade tem o ranking de universidades brasileiras e a posição da UFSC nessa lista. E tem também o esporte, os preparativos de Criciúma, Avaí e Chapecoense para a 7ª rodada da Série B. Detalhes em instantes, eu volto já.
Estamos de volta. Um ranking internacional classificou a Universidade Federal de Santa Catarina como a 10ª melhor do Brasil. A instituição manteve a classificação do ano passado. O ranking é elaborado pelo Center for World University Rankings, uma organização internacional de consultoria que presta serviços para governos e universidades, com análise de resultados de educação e pesquisa em instituições ao redor do mundo. A líder nacional é a Universidade de São Paulo, a USP, seguida pela Unicamp de Campinas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista. O ranking leva em conta critérios como educação, empregabilidade, corpo docente e pesquisa. Sexta-feira começa a 7ª rodada da Série B. O Avaí tem novo treinador e aí tem o foco total em atenção para os jogos fora da ressacada para voltar a vencer. O Leão da Ilha vai ter 2 desafios longe da ressacada. Na sexta-feira encara o Atlético Goianiense, um dos candidatos ao acesso. E na próxima terça enfrenta o Novo Horizontino, no interior paulista. E o pensamento do elenco é esse aí. O pensamento é ir para esses 2 jogos e pontuar com 2 vitórias. Né? Com o novo técnico chegando, ver como ele trabalha, né? Pegar esses dias para treinamento. Isso mesmo, vai ter novidade na área técnica do Avaí. O novo treinador azurra, o paraguaio Gustavo Morini, tem apenas 2 trabalhos em clubes brasileiros, mas com campanhas que se destacam. No Curitiba, conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E no Ceará, onde estava no começo da temporada, ajudou o clube na conquista da Copa do Nordeste. O novo comandante azurra deve fazer a sua estreia já nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, no jogo contra o Atlético Goianiense. Com a estreia dele, vamos tentar fazer a nossa melhor atuação e pontuar os 3 pontos. É o que o torcedor também espera, que o novo técnico estreie com o pé direito, que faça o clube reencontrar as vitórias e afaste a má fase. O Criciúma joga só no domingo. O time do sul do estado quer aproveitar a boa fase, mas precisa conter a euforia. A caminhada do Criciúma até a meta, que é o acesso à elite do futebol brasileiro, é longa. Ainda faltam 31 rodadas pela frente. O time do Tencate se reapresentou na tarde dessa terça-feira no sul do estado, depois de empatar com o Vila Nova em Goiânia. A campanha do Tigre está intacta, invictos até agora, do jeitinho que o torcedor carvoeiro gosta. A preparação para o duelo está forte. O próximo desafio na empreitada longa é contra o Ceará, que está na 13ª colocação com apenas 7 pontos. A expectativa é de casa cheia, com a arquibancada do Heriberto Rilse lotada no próximo domingo. Hora de conferir os destaques do portal tvbv.com.br. Aqui na tela do Band Cidade as informações. Destaque para a população de Chapecó, que ultrapassa 250 mil habitantes, segundo o IBGE. Tem também aqui, Polícia Civil identifica envolvidos em roubos armados e receptação de celulares, isso na cidade de Criciúma. Lages promove nova edição do Feirão do Emprego na sexta-feira. E a Mega Sena paga hoje R$10 milhões no sorteio. Alguém vai ficar rico, hein? Milionário até. Esses e outros destaques você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera para o seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Olha, em Pouso Redondo, no Alto Vale, os bombeiros militares e os comunitários lançaram uma campanha para ajudar famílias de baixa renda do município com doação de alimentos. Você vai conhecer agora a Geladeira Solidária. Olhando de longe, ela pode parecer só mais uma geladeira, mas foi colocada nesse local por um propósito bastante importante: ajudar famílias carentes de Pouso Redondo. O projeto Geladeira Solidária está sendo realizado em parceria entre os bombeiros militares e bombeiros comunitários do município. A ideia veio da Márcia. A gente trouxe essa geladeira solidária para cá porque a gente até mesmo nas ocorrências a gente se depara com a situação de várias famílias. E a gente vê até a necessidade porque todos os dias alguém vem até aqui solicitar para a gente alimentos. Então a gente começou a ver que a demanda começou a aumentar cada vez mais e a gente viu essa possibilidade de estar expandindo isso. Ela fica nesse local bem ao lado do quartel dos bombeiros. O objetivo é que pessoas da comunidade ajudem a manter o projeto com doações de alimentos. Já quem precisa pode vir até o local e pegar as doações. Temos algumas regras, e elas são muito importantes, principalmente a questão dos alimentos, apenas alimentos não perecíveis, certo? É uma geladeira que realmente ela está desligada, só alimentos que não perecíveis e com o prazo de validade ainda válido, A gente acaba, infelizmente, recebendo alguns alimentos que já estão passando ou quase vencendo, então a gente pede para a população
doar alimentos já com prazo de validade ainda por vencer, né? Quem quiser ajudar o projeto pode trazer as doações até o quartel dos bombeiros ou colocar diretamente na geladeira solidária. Essa geladeira não é só nossa, não é só do bombeiro militar e não só do bombeiro comunitário, mas eu acho que é da sociedade toda e vai da sociedade ajudar a gente a manter. Tanto ajudando a gente com os alimentos, como ajudando também a manter ela sempre limpa, conservada, sabe? E da consciência de cada um, eu acho, de vir aqui e retirar somente aquilo que necessita. A geladeira solidária foi colocada aqui nesse posto de saúde, que fica ao lado da BR-470, no município de Pouso Redondo. Mas o objetivo no futuro é que esse projeto seja ampliado para outros locais. Nós já doamos mais de 3 toneladas de alimentos, certo? Porém, a dinâmica era um pouco diferente. A gente fazia a coleta nos mercados, certo? Com caixas para depósito, montávamos cestas básicas e entregávamos nas comunidades, né? E agora essa dinâmica mudou um pouco. A gente vai continuar arrecadando nos mercados e abastecendo as geladeiras para a população retirar, né? Caso for necessário. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.